município de Piraí, região sul do estado do Rio de Janeiro, é onde a Expedição Ver Brasil desembarcou no dia de hoje. Nós estamos aqui para contar mais uma história da caprinocultura leiteira aqui em terras fluminenses. Um projeto extremamente interessante e você vai entender o porquê no decorrer dessa visita. Eu estou aqui no sítio Monte das Oliveiras com os produtos Piraíso. Eu estou aqui com o criador Fábio Almeida Bolognoni. Fábio, obrigado por receber a Expedição Ver Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para conhecer e poder contar essa história. Perfeito. Fábio, então vamos lá. Vou contar essa história, então, por que da atividade da caprinocultura e como é que ela começou na sua vida, efetivamente. Você não é da área, né? A sua formação profissional, de passagem, é outra. Né? Sou médico, né? Sou médico, formado há 42 anos, eu tenho 65 anos de idade. Vamos dizer assim, há mais ou menos 20 anos eu comecei a procurar propriedade rural aqui na região do estado do Rio de Janeiro. E enquanto meus filhos vinham nascendo, eu tenho uma filha de 28, um filho de 24, eu tinha a oportunidade, às vezes, de dar um tiro, como se diz, um sábado, ver uma propriedade rural em Friburgo, Casimiro de Abreu, né? E eu realmente sempre tive uma ligação com a terra. Minha família é de origem mineira, lá de São João del Rei. Uhum. E sempre tive contato com fazenda, entendia um pouco mais de vaca, te confesso que eu entendi alguma noção maior sobre vaca, e sempre fui interessado nessa área ambiental. Bom, mas como médico, nós estamos encontrando situações um pouco confusas agora, com o aumento do diagnóstico de crianças, principalmente, com câncer, e alterações do comportamento, do aprendizado, assim dizendo, que são transtornos ligados ao aspecto autista, né? Déficit de atenção, mas num volume que bem acima do que seria, digamos, o que existia no passado recente, né? Então, estatísticas, né, mostram até que dos anos 80, de cada 33 mil crianças que nasciam, uma vinha autista. E agora, em 2014, há 10 anos atrás, viu-se que no mundo, de cada 42 que nascem, um vem autista. Então, assim, aparentemente nós temos uma explosão desse diagnóstico, né? E, vamos dizer assim, a causa principal decorre de alguns experimentos que comprovaram a origem alimentar. Então, o médico não se preocupa só em tratar a doença, mas também em manter a saúde. Então, como médico homeopata, né, eu sou especializado em homeopatia, sou chefe de serviço de homeopatia da Santa Casa Misericórdia aqui do Rio de Janeiro, presidente da Federação Brasileira de Homeopatia e membro de uma Câmara Técnica de Homeopatia no Conselho Regional de Medicina, né? Então, assim, entendendo que existe um adoecimento, principalmente das nossas crianças, né, a nível mundial, em vendo que o consumo de dois elementos assim é muito comum em todos os povos, tá? Que é o plástico, e aí nós temos aí a garrafa PET, o Tupperware, e veio se descobrir em 2010 que esses produtos, quando aquecidos, liberam para o alimento ou para o líquido uma substância chamada bisfenol A, que recentemente foi estudada e viu-se que pode alterar o comportamento do ponto de vista de agitação e até a dificuldade de aprendizado, né? Se aproxima muito ao que o chamam de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. E em vendo, né, nessa sequência, isso foi comum nos anos 90, e isso agora, já nos anos 2000 para cá, um aumento radical de crianças, né, apresentando um comportamento tipo autista, né? Não a doença autismo em si, mas o transtorno do espectro autista. Uhum. E a gente vai combinar numa pesquisa onde o pessoal começou a condenar o glúten, farinha de trigo, que é consumida pelo mundo todo, esse que é o detalhe, e descobriu-se que, a partir dos anos 80, você tem nos produtos derivados da farinha de trigo utilização de um conservante chamado propionato de cálcio, ou ácido propiônio. Um pesquisador na Califórnia vem a introduzir esse conservante da farinha, que é para evitar o mofo, assim dizendo, nos cobaios, e a surpresa que 200 cobaios fizeram um surto de autismo, isso está tudo documentado, né? Então, através do tratamento homeopático, nós conseguimos dar uma reduzida, uma diminuída ou desintoxicação desses elementos, e mais as propriedades do tratamento homeopático, começamos a recuperar esses indivíduos acima de estímulo à neuroplasticidade e eles recuperarem, digamos assim, esse tempo perdido de evolução e a parte de ensino, tudo isso. Mas o que me chamou a atenção? O alimento. Tanto na área da oncologia infantil, quanto na área da neuropsiquiatria infantil, que existe, digamos assim, um hábito alimentar que nos leva sempre ao uso do plástico, que são as nossas embalagens, e ao uso da farinha de trigo. Então, o que eu objetivei? Descobrindo, né, que dentro dos métodos de produção de alimentos, o alimento orgânico é o que mais se distancia dessa situação. Encontrei grupos aqui no estado do Rio, hoje eu sou associado à ABIO,
tá? Inclusive eu sou representante das pessoas que fazem o processamento dos alimentos. Essa preocupação não só com o alimento limpo, mas com o ambiente. Então, cuidado com a terra, cuidado com a água, cuidado com a produção do alimento, tá? Seja ele in natura, vegetal, seja ele processado. Então, nós começamos a trabalhar aqui com um tipo de alimento que agride ao mínimo possível. Assim, o meu conhecimento, proteína animal é extremamente importante, então nós fomos para a área de laticínio. E aqui em Piraí, que eu encontrei o meu Piraíso, né, o meu paraíso. Você vai ter a oportunidade de entender o porquê do nome Piraíso quando a gente for conhecer a propriedade. É uma região mais montanhosa, assim, eu entendo mais de vaca, mas aqui não é apropriado a vaca, né? O leite, essa parte bovina não seria o ideal. Então eu vi que a parte de caprino seria realmente mais apropriada pelo clima, né, pela condição ambiental, condição que nós temos aqui, e eu entrei com essa produção de leite de cabra. E utilizamos uma raça que me parece mais apropriada aqui, mas obviamente nós vamos fazer outras tentativas, né? E começamos a desenvolver o laticínio. Então tem aqui pessoas que estão comigo desde o começo, né? Um grupo de pessoas que cresceu comigo aqui e que aprendeu comigo aqui, errando e acertando. Perfeito, né? Claro, faz parte do dia a dia. Aprender fazendo, né, efetivamente. Isso é muito importante, porque você valoriza o trabalho das pessoas que estão com você. Então, dentro desse conceito, nós conseguimos criar uma gama de produtos. Da parte da cabra, fazemos o queijo frescal de cabra, que tem a propriedade de ser, digamos assim, menos difícil de gestão e menos alergênico, assim dizendo. E temos aí o doce leite da cabra, que é o nosso produto assim, especial, né? É uma delícia ele. Fazemos o bursan, o tipo bursan, de alho com alecrim. Fazemos também da vaca o nosso queijo frescal e o nosso doce de leite de vaca também. Só que nossa produção, temos a produção de ovos também, é voltada também para a produção do pão de queijo. E como origem mineira, não podia deixar de fazer um bom pão de queijo. E fazemos o pão de queijo de cabra e o pão de queijo de vaca orgânicos, tá? Sendo que toda a escala de produção nós dominamos aqui dentro. O que trazemos de fora é somente o polvilho azedo, que vem de uma empresa lá do Paraná, de Cascavel, que chama Bioorgânica, né? Que tem essa produção garantida. E o restante nós fazemos aqui. O queijo, o ovo, leite, o óleo também, o óleo de soja que nós importamos também é orgânico, dessa Bioorgânica. E com isso nós fazemos um delicioso pão de queijo de cabra sem gosto de bode, assim dizendo. Sabe, é interessante você comentar, né, a sua experiência profissional e de todo esse trabalho, né? Aliás, gostaria já de antemão, né, parabenizar por esse trabalho que você vem fazendo. Diga-se de passagem, mundo afora, nós conversávamos aqui nos bastidores, aqui durante o nosso bate-papo. Fábio, reconhecido internacionalmente por esse trabalho que ele faz, né, viajando o mundo, mostrando esse trabalho da homeopatia, né, dentro dessa situação desses pacientes com essas condições, como ele há pouco comentava, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, por esse conceito, e mais ainda, né, por você trazer esse conceito para dentro da produção agropecuária. Quer dizer, a importância de você entender, de um lado, né, tudo que está acontecendo lá fora e de que forma você pode contribuir, né, de uma forma diferente com esse conceito aqui. Né? Parabéns, e é importante ter essa oportunidade de contar essa história hoje, muito, muito importante. E uma das coisas assim, o trigo, né? O trigo é condenado, né? Mas o trigo nunca fez mal a ninguém, né? Mas esse aditivo desse conservante realmente cria uma dificuldade de entendimento e vemos que há uma relação. Não pode dizer que seja causa única, né? Tem outras propostas, sabe-se que é uma inflamação intestinal, talvez seja um dos correligionários que fazem isso. Então, nós começamos a desenvolver uma linha voltada também para esse tipo de alimentação, né? E principalmente as pessoas que sofrem dessa celíaca. Então nós começamos a fazer o produto de um biscoito à base de farinha de aveia, farinha de arroz, começamos a fazer o floco de arroz, o polvilho, né? E salgado, doce, e utilizando aqui um produto da nossa região, que é a macadâmia. Que é endêmica aqui, inclusive, na região, né? Nós temos a maior empresa de produção de macadâmia aqui no nosso município. Então, valorizando, inclusive, que está na nossa terra, no nosso entorno. Agora nós estamos na época da jabuticaba, né? Começamos já a produção, nossos pés estão super carregados, né? E é uma felicidade, a jabuticaba é sempre uma delícia. E fazemos uma geleia especial, fazemos um licor e da casca depois nós hidratamos e fazemos um pozinho, já que existem alguns, digamos assim, trabalhos científicos dizendo que ela é um antioxidante capaz de dar alguma prevenção para o câncer de próstata masculino. Perfeito. Então, umas cápsulas, eu comer a jabuticaba, chupar bem a casca, pode ser interessante para a prevenção. Você já percebeu que eu vou sair daqui com um receituário pronto para o dia a dia, né? Perfeito. Esse bate-papo.
Fábio, a gente vai ter a oportunidade aqui de falar dos produtos, né, de conhecer essa vasta gama de produtos, inclusive conhecer, né, as suas colaboradoras, cada qual fazendo esse trabalho fantástico que você tem feito. Eu queria voltar um pouco aqui, né, para o objeto da nossa visita, que é a caprinocultura. Como é que foi para você, dentro dessa sua proposta, né, de trabalhar a questão orgânica, né, introduzir a caprinocultura e todo o conceito orgânico para dentro da caprinocultura? Que desafios você enfrentou nesse período que você está nesse processo? Bom, eu vou ter uma história aí dentro da alimentação animal, porque o primeiro curso de formação de médicos veterinários especializados em homeopatia eu coordenei durante 5 anos. Perfeito. Eu coordenei de 1990 a 95 esse curso, e até que nós tivemos o primeiro doutor, né, em veterinária, e já com curso de homeopatia para poder assumir o nosso curso, né? Então, assim, eu desenvolvi na época o tratamento de homeopatia para mastite, né? Então, nós temos até uma publicação na Manchete Rural de 1994 dos resultados feitos com um grupo de veterinários da Pesagro, né, na prevenção da mastite na região de Campos, né, da bacia inteira daquela região de Campos. Então, foi muito interessante e trouxe esse conhecimento das zoonoses, da série de patologias dos animais sendo tratados com homeopatia. Pude introduzir o conceito do boi verde, assim, na época, né? Então, assim, já tendo esse conhecimento de que a homeopatia pode ser preventiva e, em alguns casos, até curativa, não quer dizer que exclua a alopatia, isso pode ser alguma, em certas situações você tem que tratar com o que o animal precisa, o ser humano também, mas aí nós começamos a ver que era possível trabalhar com os animais com um modelo preventivo homeopático. E aí nós conseguimos ter aqui uma menor quantidade de seres adoecendo, né? E vimos um bom resultado em cima da caprinocultura, principalmente, que ela precisa de menos remédio, por natureza, à exceção das verminoses, que tem uma tendência a ser mais grave. Mas, assim, são seres mais dóceis, né? São seres mais simples da gente lidar, são a gestação mais curta, muito bigemelar, são bichinhos muito gostosos de se lidar. E há uma simpatia, né, das pessoas, assim, com o bodinho. Paixão à primeira vista sempre. Então, assim, parecia um animal mais bem apropriado, né? Temos também a produção na avicultura aqui de postura, né? Que é o ovo que nós usamos para nossa produção interna, que o ovo orgânico se tornou muito caro para a produção. E, assim, a nível de comercialização ficou um pouco confuso, né? Então eu prefiro usar, assim, na produção do nosso alimento. Como é um ingrediente que você utiliza nos diversos produtos, compõe aí essa condição do orgânico aqui da produção própria. Né? E as galinhas tomam homeopatia de vez em quando, porque a galinha é um bicho muito esquisito, né? Às vezes ela fica agressiva, às vezes, sei lá, tem um treço. A gente vai lidando com elas, mas vai conseguindo um bom resultado, né? Bom, você implantou aqui a atividade da caprinocultura, nós vamos ter a oportunidade de conhecer as instalações, conhecer rebanho, né? Como é que foi esse seu processo de implantação da caprinocultura? No desenvolver do projeto, do conceito, a escolha de raças, né? Como é que foi esse trabalho? Você teve suporte, apoio de parceiros que te deram a oportunidade, ou foi também um desafio que você teve que estar buscando isso? Como é que você desenvolveu isso? Eu sempre busco um conhecimento básico. Então, um dos professores da época que eu fui coordenador do curso, né, são professores ligados à Universidade Rural, aqui do Rio de Janeiro. Então, alguns deles já têm esse convívio com a parte orgânica, né? Eu fui médico do avô aquele ator Marcos Palmeira, que tem a propriedade maravilhosa, ele faz uma produção de orgânico, já está no mercado aí, ele realmente é um espetáculo nesse ponto. Então já tinha uma certa chamada para esse lado, né? E aí eu tive um suporte, tá? Com professores universitários, Universidade Rural. Eu acho que é importante nós valorizarmos essa parte toda. E tive um bom contato com o grupo da Ematerra aqui da região, Embrapa, tá? E posteriormente na Pesagro, né, em relação à parte de certificação, tudo isso, dos nossos produtos, né? E aí vejo que aqui no Brasil nós temos um bom quadro de profissionais que podem dar o suporte a todo mundo para você iniciar um projeto errando menos. Com certeza. Né? Porque esses saberes todos vão ser somados, né? E você acaba tirando as conclusões mais importantes, né? Então, o que acontece? Universidade Rural foi extremamente importante, né? O professor Asmiro Sanabria, que é alguém assim, de muito tempo de atuação dentro dessa universidade, e que outros colegas dele que ele pôde indicar para a parte de produção de pasto, produção de alimentos, quais frutas, qual animal seria mais apropriado aqui, e eu fui seguindo essas indicações.
Bom, exatamente para a gente entender um pouco do que nós estamos falando, do conceito aqui, do trabalho sendo desenvolvido aqui, Sítio Monte das Oliveiras, com o criador Fábio Bolonhão, nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer as instalações, conhecer o rebanho, um pouco desse processo de produção. Vamos lá para conhecer? Vamos lá. É uma oportunidade que a gente vai ter de conhecer as instalações e o rebanho aqui da propriedade. Bem, Fábio, agora nós vamos conhecer aqui, né, uma outra parte importante aqui do processo, que é efetivamente o capril e a produção do leite de cabra, né? Perfeito. Vamos lá para conhecer a estrutura? Então sejam bem-vindos, estão entrando por onde as nossas cabras entram, depois do pasto, tá? Nós temos uma estrutura aqui formatada em 10 baias, tá? Nós podemos receber até 10 animais com conforto, né? Indicado até mais um pouquinho, né? Mais espaço do que o indicado. E nós concebemos esse capril da seguinte maneira. A estrutura dele, usamos uma madeira chamada madeira ecológica, tá? Que é uma madeira plástica, né? Que tem o gripping, ou seja, aderência. Ela não absorve o odor da urina, tá? Ela é fácil de lavar e ela dura 100 anos. Enquanto a estrutura comum é o IP, que dura 5 anos e vai deteriorando e guarda o cheiro. Então essa estrutura aqui, ela foi feita para durar 100 anos. Todo então, esse material do ripado aqui que nós estamos vendo, com essa madeira ecológica, na realidade é uma madeira, entre aspas, né? É um plástico, né? É uma madeira que usa madeira e plástico, né? Ela, na verdade, aproveita, né, o dejeto, né, digamos assim, do lixo orgânico, né, do lixo que seria desperdiçado, é um plástico que iria dar problema na natureza, e está aqui. Então, a concepção das baias, ela tem as tiras, né, nossas tiras têm um espaço para a cabra adulta e para a cabra jovem. Né? Então, a gente tem aqui a estrutura de berçário, tá? Então, vamos entrar. Vamos lá para conhecer, a gente entender um pouco dessa distribuição. Por que nós usamos isso? Abaixo, tá? Abaixo dessas estruturas, eu convido vocês para verem, tá? Aqui nós usamos para casqueamento. Em caso de uma emergência cirúrgica, nós temos aqui uma mesa apropriada, ok? E nós temos aqui a parte de lavagem do nosso material. Temos uma gatinha que toma conta aqui, ela nos garante que não vem rato nem cobra aqui, tá? Temos uma base do tratamento dos animais praticamente com homeopatia, tá? Eventualmente se usa alguns outros remédios que é necessário, e aí a cabra sai da produção de leite. Nós temos essa base aqui de informação, que é um barômetro e um termômetro. Sempre a necessidade de se manter um dos níveis do verde. Tá? Então a concepção feita aqui, nós temos a telha térmica nas laterais com tiras de madeira para garantir uma situação climática. Né? O que nós percebemos, mas queremos agora fazer uma comprovação via universidade, que é durante o verão eu consigo manter a baia mais fresca que a temperatura ambiente e durante o inverno mais quente do que a temperatura ambiente, causando o chamado bem-estar animal, utilizando esses parâmetros. Né? Aqui vai ser o controle efetivamente de comprovação da condição desse bem-estar nessa condição de mudança aqui da climática, né, para o bem-estar animal. Talvez pelas condições ambientais estarem piorando muito no mundo, eu seja obrigado a colocar aqueles ventiladores de umidificação para a época do verão ou até no inverno seco, que está realmente diferente. Né? Até é importante a gente ressaltar, nós estamos no município de Piraí, que é bastante quente, né, Flávio? Essa região aqui tem no verão realmente um calor muito intenso. E aqui sempre está agradável. Tá? Aliás, diga-se de passagem, outra característica da propriedade aqui do Fábio, nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de mostrar para vocês, a propriedade tem uma grande área de mata nativa, com a estrutura de água também muito interessante, que cria um microclima nessa bacia, aliás, uma microbacia
de abastecimento aqui de outros cursos d'água aqui da cidade, né, para ter essa característica da propriedade. Né? Perfeito. E aí nós fazemos aqui a nossa silagem, tá? Nós temos nossa capineira, que vocês vão poder ver mais tarde. Isso aqui é o preparo da nossa silagem. Nós temos um estoque lá embaixo, eu posso produzir aqui 30, 50 toneladas de silagem que nos suportaria durante o inverno. Você tem utilizado o capiaçu como base para silagem? Capiaçu que nós temos aqui, tá? Perfeito. Outra situação que nós temos a nível de alimentação, ou certa complementação com um pouco de farelo. Nós temos aqui o milho, nós temos um pouco de soja, né, que é um pouco mais complicado que o produto orgânico. Aqui no Rio de Janeiro você tem uma certa dificuldade. Só numa cidade de São José do Rio Preto, que a gente tem que buscar. É a Rota 66, são 33 quebra-molas para ir, 33 quebra-molas para voltar. Vocês imaginam com o carro levando 1 ou 2 toneladas de ração, realmente não é agradável, mas a gente leva no esportivo, aqui é uma vez por mês ou de 2 em 2 meses. Tá? Quer dizer que você tem a necessidade também de estar buscando nesse fornecedor por conta da certificação orgânica. Da certificação orgânica, né? Que realmente detalhe, não é muito fácil, né? Isso, obviamente, encarece o produto em função da necessidade de você manter um produto que não contamine do ponto de vista transgênico, né? Perfeito. Então, essas baias aqui, eu tenho condições de ter de 80 a 100 cabras aqui. Eu basicamente concebi elas com algumas características, né? E o grande problema que você tem é a higiene, né? Então, por baixo desse madeiral, nós vamos ver posteriormente, existe uma coifa invertida, toda canalizada. Então, eu tenho um sistema de autolavagem, tá? Que é feito diariamente, e um sistema de lavagem que é feito 2 vezes por semana com os funcionários aqui. Então, com isso, nós não temos aquele odor típico, né? Sim. Do capril, que fica com cheiro de bode, né? Aquela coisa toda, não temos aqui. É pena que a câmera não pode passar o odor. Cheiro, né? Então, convidar vocês aqui para ver como é que funciona isso. Interessante, você criou esse sistema aqui com a pista central de alimentação, com os coxos externos, né? Isso. E cada baia, você comentava com a gente, com os equipamentos mínimos, né? Bebedouro, saleiro, estrutura, sim, né? Então assim, minha amiguinha, deixa eu entrar? Deixa eu mostrar um negocinho? Você espera? Vamos lá para você. Vem cá, moça, não vai sair agora? Deixa eu só encostar aqui. É um sistema, tá ligado? Essas mocinhas aqui, essa aqui já teve seu neném, né? A outra ali já, as tetinhas dela como é que estão bem bojudas, e essa aí vai ter um parto daqui a pouco, né, mocinha? Essas são as cabras que essa que está em lactação. Você comentava com a gente que você está reorganizando o rebanho novamente, né? Isso. Eu cheguei por um processo... eu cheguei num limite genético e, apesar de ter 2 bodes, eu estourei. Era assim, eu seria avô, seria pai, ou seria tio, aí começa a dar uma interferência, tá? E aí eu tive que mandar embora uma série de novilhas. Algumas pessoas eu dei aqui na região, porque me interessa que as pessoas tenham essa cultura da capinocultura, né? Perfeito. E isso eu seria o futuro comprador deles, né? Então aqui é um sistema sal mineral para eles, né? E aqui é um sistema de autolavagem, tá? Então o que eu faço? Eu tenho uma caixa d'água lá, quase 100 metros de altura, que retém água de chuva e pega a água do nosso açude. Eu faço uma autolavagem, é um spray, vocês podem ver, tá? Esse spray aqui é feito durante 20 segundos, 30 segundos, todo dia de manhã, tá? E com isso, eu consigo, vou mostrar a vocês, o sistema de drenagem. Eu mantenho uma limpeza, né? Não deixo um acúmulo de fezes, né? E isso vai direto para o nosso biodigestor. E aqui você tem esse sistema, como você falou, uma calha invertida, né? Isso. E aí toda a lavagem feita aqui, de acordo com o cronograma que você faz, vai direto canalizado para o biodigestor. Perfeito. Nós tivemos a oportunidade de ver lá. A lavagem dos 2 lados, e 2 vezes por semana eles fazem uma lavagem geral com aquela lava-jato e fazem todo o processo de limpeza e deixam, sim, nesse ambiente que está agradável. E aqui, novamente, né, o ripado que nós estamos vendo aqui, além do corredor, o ripado também com o mesmo tipo de material que você chamava a atenção da gente lá fora, né, com essa madeira ecológica, né? Perfeito. Nós estamos vendo aqui a estrutura de instalações, saleiro, né, o bebedouro automático, a estrutura dos coxos externos, né, nos corredores de alimentação, facilitando aí o trabalho com os animais. Então, vamos lá. A nossa origem genética, isso é muito importante. Eu tenho uma base de origem aqui da região de Piraí, onde eu comprei algumas cabras de uma produtora aqui, que parou na época. Eu trouxe 2 bodes que eu consegui comprar lá na Universidade Rural, tá? 2 bodes não são irmãos, tá? E eu trouxe algumas cabras lá do
do Triqueda, tá? Lá de Minas Gerais. E do Capriana, aqui perto, né, em Teresópolis, né? Então, eu fiz uma boa, digamos, modificação genética, mas eu estourei a parte genética recentemente, tá? Então eu tive que vender praticamente todas as novilhas, que eu não tinha mais como cruzá-las com o pai, tio ou avô. Você está com consanguinidade já instalado, né? E reduzimos muito a quantidade, tivemos um problema com o funcionário, que não deu atenção certa, e nós perdemos o tempo de cruza, mas agora estão nascendo de novo. Passamos um período de 2, 3 meses com muito pouco leite, e agora já voltamos aí, estamos com uma base de 25 litros por dia, mas nossa média aqui, o objetivo é de 50 a 100 litros por dia. Falando, né, nesse processo de reorganização, você tem uma área instalada hoje que te permite um rebanho de que tamanho aqui? Quantos animais? Aqui eu posso receber até 100 animais, 100 animais. Com conforto. Perfeito. Tá? Então vamos dizer assim, a ideia é ficar entre 40 e 60 animais no leite e os outros mojando para a gente ter uma média boa no ano. É fazer 2 lotes de produção para garantir leite o ano todo. Perfeito. Essa é a ideia. Fábio, nós falamos aqui da alimentação, né? E você tem toda essa necessidade, né, de seguir todo um conceito para garantir aí a certificação orgânica. Nós estamos vendo os animais aí com o trato no coxo, que tem exatamente essa preocupação, né, de ter a alimentação de acordo com os preceitos orgânicos, né? Então, o que nós temos aqui? A nutrição base, assim, o volumoso que a gente chama, né, a parte da parte verde do ruminante, é toda nossa. Então, eu tenho capineiras extensas, nós utilizamos mais o capiaçu, que é uma digestibilidade boa e eles têm uma boa mastigação em relação a ele, né? E conforme nós retiramos. E o nosso excedente nós transformamos em silagem. Fazemos silagem própria aqui, tá? Então dá para acumular de 10 a 30 toneladas de silagem, tá? Que nos sustenta durante o inverno. Perfeito. Mas esse ano estamos todos sofrendo muito, que a seca começou em abril e está se estendendo por setembro afora. Eu não tenho problema de água, mas o nosso verde depende de chuva. Estamos já quase 4 meses sem chuva nenhuma aqui na região, né, Fábio? Sim. Praticamente sem chuva, né? E agora nós temos o quê? Nosso capiaçu, isso aqui já é a parte da manhã, tá? E nós fazemos aqui uma ração por cima, tá? Ele está fresquinho ainda. Esse aqui já é a silagem, tá? Que nós estamos usando aqui. E concentrado também, produzido aqui de acordo com essa... Compramos o milho, né? Eu plantava milho aqui, mas eu tive uma parceira chamada Capivara, que não me deixou trabalhar com o milho em grão. Aí fizemos silagem de milho, depois eu vi que ela estava destruindo tudo. Eu achei melhor a sócia continuar em outro lugar, entendeu? E agora a gente vai plantar banana lá, porque realmente ficou difícil. Arrumou uma sociedade aí, uma sociedade muito difícil. Aqui nós temos uma sociedade também, nas nossas árvores frutíferas com os pássaros, né? É uma região que tinha pouco pássaro e agora nós temos muitos, né? Então o terço superior das árvores é garantido para as árvores. Para as árvores, essas aves todas que vêm aqui, são muitos pássaros. É uma infinidade que nós temos aqui. É uma riqueza, né? Porque certos pássaros que não se via há muito tempo, eles vêm aqui na propriedade, né? Então isso nós mantemos, né? E vamos dizer, eu trago o milho é comprado fora também, tá? A soja é comprada fora, o farelo de algodão também vem de fora. Usávamos polpa cítrica, mas não pareceu muito interessante para a cabra, em função, apesar delas gostarem muito, a alteração do tubo digestivo não era muito boa. Então a qualidade do leite também não ficou boa. Acidificou um pouco e aí nós resolvemos parar com a polpa cítrica. Tá? Então, assim, basicamente essa alimentação é um volumoso puro pela manhã. No final da tarde nós jogamos um tantinho da ração para estimulá-las a comer. Se alimentam muito bem, né? Eu tenho o dimensionamento das capineiras aqui para a quantidade de animais que nós temos aqui. Nós temos uma fazenda ao lado, né? Que nós temos a produção do leite de vaca. Então a gente praticamente não mistura os animais, cada um tem a sua produção de leite de vaca numa propriedade, o leite de cabra aqui. Cada qual com o seu sistema, com o seu gerenciamento de acordo com a hora de produção do queijo de vaca é diferente da produção do leite da cabra, então a gente consegue manter esse tipo de situação. E aqui nós temos o nosso colega mais feliz, né, que é o nosso bode, né? Vocês podem ver que a estrutura é mantida, nós temos essa rede aqui com esse toldo, ele vem para a parte da noite devido à parte de umidade. Então eu faço a proteção, nós fechamos à noite, então a umidade, serração não entra aqui e não prejudica a saúde delas. Tá? Vocês veem que são cabras tranquilas, né? O bem-estar animal está
tá visto aqui aos olhos, né? Porque a gente vê os animais muito tranquilos, ruminando, comendo, essa preocupação. E com os visitantes, que são os cachorros, que atrapalham um pouquinho. Aliás, diga de passagem, eu queria chamar a atenção aqui, só para vocês verem o seguinte, a paixão do Fábio também aqui com os animais. Chama eles para você aí, Fábio. Vem cá. Vem, papai, vem. Esses aqui são o Border Collie, temos uma caramelo, tem que ter, né? Esse aqui é o pai de todos. É outra paixão do Fábio aqui com os Border Collie, que acompanha. Eu estou aqui desde manhã com o Fábio, e eles ficaram fazendo festa o tempo todo, da chegada do Fábio até agora, né, matando saudade, né, Fábio? É um dia, primeiro dia que eu chego aqui, é saudade. Tem que fazer essa festa toda aí, né? E essa maluquinha aqui, né? E nós temos agora aqui as crias que nasceram há pouco tempo. Essas são agora dessa nova safra. Dessa nova safra, tá? Dois cabritinhos, as outras são cabritas, né? E são gêmeos, são gemelares, tá? Veio macho e fêmea. Saudáveis, né? A nova safra saindo aí, vindo aqui já nessa produção, nessa aparição. Temos mais 8 cabras aí para parir. Parir nos próximos dias, né? Eu faço controle de identificação de gestação com ultrassom, que a gente tem um ultrassom primário, mas a gente consegue identificar. Né? Perfeito. E aqui a baia está com silagem, né? Okay. É a silagem que nós produzimos. Toda ela produzida aqui na propriedade. Isso. Né? E aí a gente tem uma fermentação, é muito saboroso, né? Elas gostam muito. Os animais têm uma boa palatabilidade e bom nutricionalmente, né? Tem um valor nutricional muito bom. Né? Então tem a oportunidade de ver aqui detalhes da estrutura, produção de silagem, bem-estar animal, a estrutura adequada com as baias divididas, como a gente teve a oportunidade de conhecer. E vamos conhecer mais um pouco dos detalhes aqui da propriedade. Então esse aqui é o nosso amigo, o nosso reprodutor, só monta natural, tá? Okay. Esse aqui nós chamamos de Justin, tá? Ele está aqui desde talvez os 6 meses de vida, tá? Esse você trouxe lá da Rural do Rio. Trouxe da Rural, ele está acostumado com a gente, ele nos abraça, tudo isso. Quando era criança era bom, mas agora ele já tem um cheirinho mais forte, se abraça ele, você fica uns 2, 3 dias lembrando dele. Mesmo tomando muito banho. Mas ele é uma simpatia, ele é muito tranquilo, tá? Um belo animal, bonito. E bom reprodutor. É um animal dócil, inclusive, para lidar aqui, né? Muito dócil, ele gosta de carinho, tá? Ele não é agressivo. Nós tínhamos um outro bode que eu trouxe junto, mas infelizmente a cobra picou numa região que inflamou muito. Tá? Isso aí acabou dando problema e não conseguiu sobreviver. Cobra é um problema sério, com né? certeza. E esse amigo fica aqui, ele se diverte com as amiguinhas lá, ele é sempre tranquilo, né? Sai pro pasto aqui pro solário com elas, faz a monta naturalmente. Eu tenho um estudo aqui em relação aos ventos, isso é importante, porque o cheiro do bode ele não penetra dentro do capril. O quadrante de vento que eu tenho aqui, seja do leste ou seja do sudoeste, ele acaba levando o odor dele para fora. Então ele praticamente não entra, então não contamina a cabra na liberação de hormônios. Tá? Isso é importante, que isso reflete no sabor do queijo. Claro. O nosso queijo não tem aquele gosto de bode. E quando necessário o efeito macho, é introduzir o macho realmente no rebanho para fazer o efeito da reprodução. Né? Perfeito. Nós estamos vendo aí o reprodutor que é utilizado aqui, é um reprodutor também da raça Sunny, utilizado aqui no capril para reprodução. Bom, continuamos aqui com esse bate-papo fantástico, uma visita que realmente é revigorante. Eu sempre tenho o hábito, né, de dizer que eu nunca saio igual eu chego numa propriedade, numa visita da Expedição Bear Brasil. Isso tem uma razão de ser muito simples, porque toda vez que a gente vem, a gente conta uma história de vida dentro de um contexto extremamente interessante e é um aprendizado que a gente tem tido a oportunidade de ver por esse Brasil afora, por onde a gente tem passado com a Expedição Bear Brasil. E essa visita de hoje não é diferente, muito pelo contrário. A gente sai daqui com um aprendizado, com um conceito, com uma ideia realmente extremamente interessante, mas mais do que isso, a gente sai daqui revigorado, né, de entender a força do empreendedorismo, da vontade de fazer a diferença, né, de mudar um pouco, né, esse planeta que a gente vive. E por que eu estou falando isso aqui? Porque na nossa visita agora, nas imagens que nós tivemos a oportunidade de ver nas instalações, conversando com o Fábio, a gente vendo a vibração que ele tem pela propriedade, né? E cada vez que ele falava de um detalhe, quando a gente olha no olho da pessoa, você vê ali que ele está falando com o coração, com a alma, né? E não é diferente aqui do trabalho que o Fábio fez. Fábio, tem um conceito interessante aqui dentro do que a gente viu, né? Da estrutura, das instalações, que nós tivemos a oportunidade de ver lá o capril e ver os animais, mas no entorno você tem todo um trabalho interessante que é a questão
da mata que a gente está envolvido aqui com as nascentes, tem a questão da produção de energia fotovoltaica, energia eólica com o catavento aqui também fazendo a produção, né, e o transporte da água, e tem também aqui um biodigestor, né? Quer dizer, não é só um conceito orgânico do produto, mas um conceito de sustentabilidade da propriedade que você trouxe para dentro da sua vida, né? Perfeito. O primeiro pensamento, né, é que eu sou o primeiro da montanha aqui. Então eu tenho um lago, assim dizer, um açude imenso, né, no topo da montanha, é um presente, né, que veio com a propriedade. E a primeira preocupação nossa foi a manutenção dele. Então foi replantio da base, a SEDAI aqui do Rio de Janeiro, me ajudou na época com o plantio de mudas originais na Mata Atlântica. Perfeito. E um açude que descia até 1,5 m na seca, hoje ele chega no máximo 30 centímetros na extrema seca que estamos vivendo agora. Tá? Então a gente teve sucesso sim, na manutenção da água. Veja bem, eu sou o primeiro. Então essa água mantida aqui, ela vai, digamos assim, perpetuar a água para quem vem para baixo. Você está numa bacia de produção de água que contribui para o rio aqui do município. Rio do município, Rio Piraí. Rio Piraí. Somos um dos principais afluentes aqui, inclusive eu tenho um córrego que nasce aqui, né? Então assim, eu trabalho com ribeirão por trás, um córrego que nasce aqui, eu tenho um açude em cima e nascentes, né, que vieram com, digamos, premiados com uma água mineral, né, água leve, né? E que nós fazemos uso da propriedade. Não é o suficiente para a produção, tá? Digamos assim, industrial, né? Mas é o suficiente para mantermos aqui com a melhor qualidade de água. Mas às vezes a preocupação maior é não sujar o ambiente. Apesar de que há digamos assim, pela quantidade de animais que eu tenho aqui, não ser necessário nenhum tipo de trato, né, em relação às fezes, pode se jogar na água, eu ainda acho que isso seria pernicioso, porque se eu somar o meu, mas o do lado, isso vai dar uma quantidade gigantesca e isso acaba poluindo, né? Então eu faço aqui, a primeira preocupação é esgoto. Então a concepção daqui, eu tenho esgoto sanitário, eu tenho, entre aspas, o esgoto dos animais e tenho o esgoto químico do laticínio. Perfeito. Então a preocupação foi fazer o sistema fossa-filtro, que já existem à venda aqui, né, em empresas, né? E eu tenho para a área sanitária, são dois focos, né, na área que vem do laticínio e a outra área social aqui de baixo. Então eu tenho condições de receber 20 pessoas dia durante um ano produzindo esgoto, que eu tenho captação ali dentro para limpeza. Dentro desse tratamento instalado aqui. O segundo ponto, eu tenho uma bacia de evapotranspiração, que na verdade eu recebo o esgoto que vem com dejetos orgânicos, que são danosos para o ambiente, que vem do laticínio, e mais a parte química da própria limpeza do laticínio, né, com água sanitária e outros produtos. Eles vão para uma bacia de evapotranspiração, que vem a ser uma piscina, com um revestimento que impede a infiltração para o subsolo, e temos 600 pneus velhos, passivo ambiental em linha, entulho sem tinta para evitar o chumbo, né, da tinta, etc e tal, mais brita, terra, e por cima nós plantamos a banana e a taioba. Aquele conceito da fossa Tevap, né, que tem esse processo. Só que ela tem 600 pneus, ela é bem grande. Então eu tenho ela projetada para 85 anos tá, de existência. Então com isso eu faço, digamos assim, limpeza, digamos, e transformando em oxigênio, isso é mais importante, pela bananeira e pela taioba, tá? E uma água que sai mineralizada e reproduzindo mais ou menos o que é o rio em pequenos tanques onde eu crio tilápias, né, para nosso consumo aqui, tá? Então assim, de uma certa forma, eu consigo dar uma produção sem poluição, tá? E das fezes dos animais, nós fazemos uma produção de gás, tá? Que nós usamos na nossa cozinha industrial, e esse resíduo, depois de decantado de formação pela fermentação do gás, serve como um bom adubo que nós usamos na nossa capineira e nos plantios que nós temos aqui. Temos um minhocário lá em cima também, que usa essas fezes, tá? E transforma em humus, ou seja, tem um sistema de produção e excesso de minhoca. Nossas galinhas fazem uma guerra medieval lá para comer, né? Não é bonito de ver, mas afinal é alimento, é proteína, né? Então, assim, com isso nós resolvemos a parte ambiental de não poluição, que eu acho que é muito importante. Nós não sujamos o ambiente, ou se sujamos é muito pouco, né? Você tem toda a produção, o tratamento do esgoto doméstico, da área de vivência, da área social comum, né? Da área do laticínio, de lavagem, de resíduos. Tem a produção do biogás, né? E o biofertilizante também utilizando aí na produção de humus, né? Perfeito. Mas não para aí, né? Tem mais coisa ainda pela frente. Não, aí vamos. Aí nós conseguimos resolver a questão assim, não vamos poluir, até porque eu sou o primeiro aqui da montanha. Então, segundo, eu tenho a manutenção da quantidade de água através de replantio, né? Manutenção das nascentes. Isso é extremamente importante.
E o terceiro ponto, assim, muito importante, é a produção de energia. Então, vejam bem, o que nós temos aqui hoje no nosso mundo? Essa fotovoltaica, né, eu consegui pegar os últimos momentos, né, para poder ter essa produção, digamos, de energia fotovoltaica solar. Uhum. Eu tinha uma conta de luz, chegava aqui a R$5.000 por mês, instalamos a parte solar, ela chega a R$300, R$400 por mês, com câmaras frias produzindo, que é 24 horas, né? Eu preciso de muita energia aqui. Então, pegamos em outras situações, eu transporto a água do nosso ribeirãozinho, que nasce aqui, para dentro de uma caixa d'água de 20 mil litros, 80 metros de altura, sem gasto energético. Utilizando uma roda d'água. Uma roda d'água. De outro lado, eu tenho um catavento com energia eólica que puxa entre 2.000 e 3.000 litros por dia de um poço de água mineral, que é poço raso, né? Assim, não tem nem 3 metros. Aquilo é um volume d'água que brota do chão 2.000 litros, né? E eu consigo administrar essa água para dentro do Capril, né? Onde nós fazemos parte de limpeza, parte de produção, né? Com essa água. Então, assim, aproveitamento de água de chuva chega a quase 100 mil litros aqui que nós podemos captar. Então, assim, a relação nossa com a água é muito boa. Com né? certeza. Eu consigo manter uma umidade mesmo na extrema seca. Tá? Uhum. E digamos assim, a nossa preocupação é a produção de alimentos para os animais. Perfeito. Então, as nossas capineiras são bem mantidas, nós temos uma série de capineiras em alto de morro, nós temos em Baixada e perto de rio, conseguimos manter assim, um padrão alimentar, digamos assim, suficiente. Né? E preparamos a nossa silagem, né, com excedente ao longo do ano. Né? Perfeito. Agora, sim, temos uma situação, é um laticínio, trabalha com preservação, muitas vezes nós temos queda de energia, faz parte, né, dessa nossa região. Temos um gerador também, que é no último, assim, não interessa ver um gerador, mais de 50 kVA, que sustenta toda a propriedade em caso de emergência, tá? É diesel, mas é a única condição que nós temos aqui para poder... Numa eventualidade tem que estar, até porque tem câmara fria, tem toda a estrutura que você precisa manter. Não pode parar até pela preservação do alimento. Então, assim, no geral, preservação, né, utilização energética, tá? Contribuímos para não destruir tanto o meio ambiente, que a presença do ser humano em qualquer lugar, ele modifica o ambiente, mas tentamos ser o menos possível. E nossa preocupação é um produto que dê ou mantenha a saúde das pessoas. E, bem, qualquer abuso é ruim. Claro, tá? Mas se você tem um alimento que tem uma boa qualificação, esse mesmo no abuso, ele não vai ser tão ruim quanto o alimento que já é cheio de açúcar, cheio de gordura, hidrogenado, coisa igual. Nossos produtos preservam aí um bom sabor e sem, digamos assim, produzir tanta doença, assim dizer. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer agora, então, todo esse movimento, né, da sustentabilidade aqui na propriedade Sítio Mundo das Oliveiras, conhecendo produção de biogás, captação da água de chuva dos telhados aqui das instalações, a parte da produção de energia fotovoltaica e também energia eólica. Vamos lá para conhecer esse trabalho? Vamos juntos. Além de entender o porquê dessa denominação Piraíso. Você vai entender qual é o ambiente que nós estamos aqui nessa visita que nós vamos fazer agora. Vamos lá para conhecer. Vamos lá. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Flávio, como nós falamos aqui, sustentabilidade não é só um discurso, é uma ação efetiva no seu dia a dia. Aqui está mais um exemplo disso, né? Então, veja bem, nós aproveitamos aqui na propriedade praticamente 100 mil litros de água de chuva. Tá? Então, por exemplo, essa captação aqui vem do telhado do Capril. Ela basta um sereno noturno para acumular 5 mil litros aqui. São 20 mil litros, então ela vive cheia. Essa água de chuva e captada pelo nosso telhado aqui, ela vai abastecer nossa caldeira. Então faz-se um cuidado de manutenção próprio da caldeira, assim que haja necessidade de grandes maneiras de manutenção.
Essa água também ela serve para a limpeza dentro do Capril, tá? E nós temos a nossa água mineral que vai abastecer todo o sistema de produção, tá? Que é analisada. São fontes diferentes para cada área. Fontes diferentes. Lavagem e utilização para caldeira. E eu tenho a água que vem das nossas captações aqui, uma com catavento, tá? A outra vem por gravidade aqui por cima, que são águas de peso muito baixo, né? O peso 20. E basicamente nós temos aqui a condição da potabilidade a nível mineral. Perfeito. Okay? Nós estamos vendo toda a estrutura de captação. Pois não, Fábio? Essas duas caixas aqui de água potável que abastece toda a propriedade. São 15 mil litros, 5 mil aqui e mais lá embaixo, numa grota que eu tenho, mais 5 mil de reserva. Tá? Perfeito. Estão vendo aí mais esse trabalho, esse cuidado aqui na propriedade de sustentabilidade com a captação da água de chuva, com todo o sistema de calhas, como a gente pode ver aqui nas instalações do Capril, possibilitando aí todo esse trabalho de aproveitamento da água residual de chuva. Então, nós falamos de água, né? Essa captação aqui por gravidade. Então, ela abastece a propriedade por gravidade, tá? A nascente principal ali em cima. E a outra situação de energia que é importante no laticínio, nós temos 4 câmaras frias, como vocês puderam conhecer. Nessas câmaras frias, tá, digamos assim, o consumo energético é muito alto, apesar desse equipamento aqui ser dos mais modernos de baixo consumo. Mas a conta de luz aqui, que é o trifásico, né, o trifásico rural, ela beirava R$5.000 ou mais. Tá? Então nós utilizamos a fotovoltaica aqui, já temos praticamente um ano com a fotovoltaica, e a nossa conta de luz caiu para R$300, R$400. Uma redução bastante significativa. Bem significativa, e o custo de produção, né, diminui bastante por causa disso. E também trazendo esse outro detalhe da produção de energia, tanto com relação ao biogás quanto fotovoltaica. Né? Perfeito. Então a gente economiza no gás, tá? Obviamente o biogás ele tem que ser uma sabedoria para usar, porque ele dura menos tempo, obviamente poder calórico menor, mas as fezes não nos dão essa quantidade, eu não vou jogar isso na natureza. Claro. E o que é produzido gás após essa massa é um grande adubo que nós jogamos na nossa capineira. Perfeito. É um adubo orgânico também. Então, para nossas máquinas aqui, a preservação é dessa forma, bem, digamos assim, bem isoladas de temperatura, manutenção sempre em dia, tá? E vamos conhecer a estrutura, né? Por baixo do Capril. Que é o outro detalhe também aqui da produção do biogás, dentro dessa... E foi você que concebeu esse projeto nesse formato? Foi sua ideia? Olha, na verdade, nós tivemos um arquiteto que desenhou a parte superior do Capril, mas a natureza, com a chuva e movimentação de terra, foi nos dando isso aqui que nós temos aqui embaixo, tanto a cozinha industrial quanto o laticínio. Mas em relação à captação... Mas foi ideia minha. Foi ideia sua. Vamos ver aqui esse detalhe. Então vamos lá. Interessante. Como funciona? Tá? Como vocês viram lá em cima, né, nós temos aqui, fizemos aquela espia, né, toda a parte de fezes e urina, elas são captadas, né, por baixo da baia numa coifa invertida. Essa coifa joga um tanque um cano de 100 para um cano de 150 aqui, tá, que corre num cano de 200. Tá? E depois ganha um cano 300. Então, vê bem, todo esse sistema aqui, vocês vão ver que tem uma espia. Vejam bem, essas espias, que são nas partes laterais, eu utilizo para caso haja entupimento. Tá? Nós aprendemos com o tempo que às vezes há um entupimento pelo volume. Às vezes vem pelo de bicho, com fezes, isso pode fazer uma rolha. Então eu sempre tenho uma espia para poder desentupir caso haja necessidade. Então, ou seja, a nível de manutenção, nós temos uma previsão de que não haja essa problemática. E havendo necessidade, facilmente você consegue abrir, manutenção, sem precisar desmontar absolutamente nada, né? Isso. Então aqui é extremamente interessante, né, Fábio, porque você traz também toda essa preocupação, né, da questão ambiental, da questão da produção de energia, né? E aqui também mais um elemento que traz bem-estar animal pelas condições do espaço, né, de coletar todas as fezes. Então, quer dizer, a amônia, né, não há cheiro nenhum, não há mosca, quer dizer, você tem todo um controle aqui, né? Perfeito. E isso aí acaba gerando saúde, né? Com certeza. Tanto para os animais como para a gente também, os trabalhadores daqui, né? Porque não vão enfrentar situações adversas para trabalhar. Perfeito. Então nós estamos vendo esse detalhe extremamente interessante aqui da captação, né, de toda fezes e urina produzida na parte de cima do Capril, é toda feita a captação da água que vai aqui com as fezes
para o biodigestor, como a gente teve a oportunidade de conhecer o biodigestor. Então aqui a nossa visão superior, né, sobre a nossa área de produção. Capril aqui, a forma do telhado, telha térmica e com algumas passando luminosidade. E ali temos o nosso catavento, né, que traz a água do poço justamente para 2 caixas d'água, são 10 mil litros, né? A gente mantém a média de 1.000 a 2.000 litros por dia de água mineral, que vai abastecer justamente a água de bebida dos bichos, tá? E a água de trabalho do nosso laticínio na cozinha industrial. E o catavento, a vantagem é essa, o tempo todo o ventor ele está girando, está mandando água, né? Ele dá uma economia, eu fiz os cálculos, de mais ou menos R$600 por mês de luz. Tá? Pode estar ele funcionando aí. Pronto, aí eu vou dizer assim, ele em 2 anos se pagou. Com então, em 2 anos se pagou. Então, assim, ele não funciona todos os dias, né? Porque tem um catavento em grota e tem uma certa limitações, mas digamos assim, me facilita, né? E é uma nova forma de energia e eu economizo energia elétrica. Assim, okay? Então nós temos aqui fotovoltaica, energia eólica, né? Utilizando aqui biogás, captação de água de chuva, um ciclo fechado aqui de produção, garantindo a sustentabilidade da propriedade. Né? Perfeito, perfeito. Então, sem poluir, sem poluir. Esse é o grande detalhe. Então vendo aqui, né, essa estrutura, o capril ao fundo, abaixo do capril, como a gente pode ver, a estrutura toda da cozinha industrial e do laticínio, né, o catavento ali, como a gente está podendo ter a oportunidade de ver. E no fundo nós temos uma área de pastagem, né, e área de capineira que você tem aquele alto, né, Fábio? Isso. Hoje, devido à seca extrema que nós estamos vivendo, nós trouxemos essas vacas, né, para fazer a pastagem aqui, tá? Que essa pastagem eu não estou utilizando para cabra aqui, que é mais braquiária, porque nós já esgotamos lá. A seca está vindo desde abril, é completamente atípico, né? Verdade. Nós nos preparamos, fizemos a parte de irrigação das capineiras, tudo isso, mas aí infelizmente o clima nos deu uma rasteira. Mas assim, nós estamos preparados para toda a adversidade, quer dizer, água aqui não falta. Tá, isso é muito importante. Perfeito. Então a gente vai fazendo a silagem, eu tenho como oferecer alimentação, mas é importante estar no pasto ruminando. Então trouxe para cá, que elas podem aproveitar essa área aqui, tá? Enquanto eu dou chance de crescimento lá no pasto das vacas. Vai vedando a área da outra área onde ficou o gado e vai consumindo essa área que estava vedada aqui, né? Teoricamente vamos ter chuva esse fim de semana, então vamos dizer assim, em 2 semanas elas podem voltar para lá que vai ter de novo alimento para elas. Começa a ter espaço adequado. E por falar em água, nós vamos ter a oportunidade de conhecer agora aqui, paraíso aqui da propriedade, um local especial, né, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer e entender o que nós estamos falando da condição dessa microbacia. Vamos lá para conhecer, Val? Vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós temos a justificativa do nome da propriedade, é o sítio Monte das Oliveiras, mas nós demos o nome e registramos como Piraíso, que as pessoas quando chegam aqui acham que estão no paraíso em função da quantidade de água que nós temos e esse verde maravilhoso em volta nativo, né, de Mata Atlântica. E temos esse açude, tá? Eu tive a oportunidade de reformar, tá? Ele tinha problemas de vazamento, nós reformamos. Ele originalmente tem um paredão ali que nós mantivemos na época dos escravos, tá? Muito interessante, está preservado, graças a Deus nós conseguimos. E temos nosso barquinho aqui, essa balsa que eu construí para dar uma volta, tá? Ele vai praticamente 800 metros adentro desse canal aqui. Essa é a margem mais fina ali, que tem quase 20 metros. E lá para dentro a margem de 40, 50 metros, tá? A profundidade do lagoar mais fundo aqui 5 metros, mas em média geral 2 metros, né? A água é mineral, ela só tem a cor escura por causa das folhas que caem. E volta e meia, vocês podem ver que tem árvores aí que caem. E nós pegamos essas árvores para transformar em lenha depois aqui para a nossa caldeira, né? Qual é o bonito daqui? Aqui é um ponto de passagem, né? É um ramo de passagem que vem lá de Ribeirão das Lajes. Então nós temos aqui o percurso da onça parda. Nós temos 5 onças pardas catalogadas na região e tem um nicho aqui onde elas vêm beber água, tá? E um outro nicho onde nós vimos também que existem pegadas de lobo, provavelmente o lobo-guará, que também vem beber água aqui. Então nós mantemos esse santuário para eles aqui. Nunca nos atacaram, nunca vi. Um funcionário uma vez deu de cara com uma, tá? Mas foi justamente aqui de noite, tá? E nós temos um passeio que corre por baixo, pelo Ribeirão abaixo. Nós temos uma subida aqui que é a picada da época dos escravos. E nós chegamos aqui no açude, é um dos atrativos da propriedade, é nível de turismo rural, tá? Então aqui hoje nós estamos em seca, tem ali pelo menos 30 centímetros mais baixo,
mas normalmente a água aqui flui, né? É uma seca de longo tempo, mesmo assim preservado e mantido por nascentes próprias. Eu não tenho nenhuma água de fora, tá? Eu tive a chance de ter tido o apoio da SEDAI na época, nós reflorestamos, digamos assim, a origem do açude, botamos mais de 3 mil mudas de Mata Atlântica e conseguimos manter esse manancial de água aqui na seca, nessa condição aqui. Realmente uso essa água para alimentar uma caixa d'água em cima, tá? E os cachorros aproveitam para tomar seu banho aqui, a gente toma banho aqui também, passeamos de barco, é muito bonito lá para dentro, cada tipo de pássaro diferente. Tínhamos, durante o período que eu entrei aqui, aquele macaco bugio, né? Mas depois dessa história de febre amarela, os macacos desapareceram aqui. Eu não sei se a população que achou coisa igual, não temos como saber por que não existe mais macacos aqui, tá? Mas é um santuário ecológico para os pássaros, né? Que vem em grande quantidade aqui. Estou fazendo esse trocadilho, nós estamos no município de Piraí, numa região do Paraíso, por isso o nome Piraíso, que leva o nome, inclusive, dos produtos aqui. Isso. Então você está vendo aqui essa beleza natural aqui da propriedade, né? E um detalhe que o Fábio chamava a atenção, mais de 40% da propriedade em mata nativa e devidamente averbada, inclusive. Averbado, né, sim, Fábio? sim. Nós temos aqui a reserva legal, com mais de 43% da propriedade é manutenção, até porque este aqui é o topo da montanha. Nós somos o topo da montanha com essa quantidade de água. Então ela só vai existir se eu mantiver essa floresta em volta. Claro. Então é uma condição, né, que ultrapassa nosso desejo, mas também é uma condição que o ambiente precisa. Então essa consciência eu acho que todos nós podemos ter. Eu tive a oportunidade e mantenho, tá? E agora tem um gravame, que mesmo que eu me vá um dia, coisa igual, se alguém quiser comprar, vender o coisa igual, não pode desfazer isso. Ele já está devidamente averbada, né, para garantir essa condição. Isso, porque eu estou no topo da floresta. Então essa água daqui mantém o manancial e eu sou dos afluentes do Rio Piraí. Então, assim, eu não posso, sob hipótese alguma, cortar qualquer tipo de movimento de água que vá para baixo, tá? Porque vai fazer falta para outras pessoas. Então, somos os guardiões e temos orgulho de estar aqui fazendo isso. Então, com você que está acompanhando a Expedição Meu Brasil, tem observado, né, a preocupação o tempo todo aqui do produtor Fábio, né, com a questão da sustentabilidade. Agora, mais uma ação, né, e uma ação extremamente importante, que é a preservação de área de mata, a preservação dos mananciais de água, além de toda a produção de energia e captação de água de chuva. A sustentabilidade, bem mais do que simplesmente uma frase, é uma ação de fato. E preservação cultural, que nós temos um açude original aqui, a barreira do açude é da época dos escravos. Vamos lá para conhecer? Vamos lá conhecer. Vamos ver essa estrutura. Então, na preservação cultural, isso é importante. Eu cheguei aqui, essa contenção, isso aqui é uma represa. Tá? Essa represa era mantida através dessa construção da época dos escravos. Nós podemos constatar porque não tem cimento aqui. Tá? Aqui rodava um antigo moinho, nós pudemos ver, tá? E rodava um rio, só que esse rio não existe mais. Então eu consegui manter a produção de água com nascente própria. Tá? Ele se sustenta, é um açude de quase 800 metros, né? É um volume de água gigantesco. E assim, fora da seca, essa aqui fica uma cachoeirinha aqui direto. Então nós estamos vendo esse vertedor aqui, no período em que o açude está no nível dele, ou extravasando o nível, ele vem aqui para essa área. Constantemente. E então, assim, preservamos a parte histórica, tá? Porque eu já peguei a propriedade com isso, mas obviamente eu tive que fazer um conserto para preservar essa área. É necessário fazer uma contenção anterior para que isso não se perdesse, né? Perfeito. Porque ao longo do tempo isso pode se perder. Então isso está preservado agora para a eternidade, tá? Com certeza. E fica aí, né, de um período triste, tá? Da nossa história, né, de seres sendo abusados, né, que é uma coisa que realmente é triste, que nós temos passado por isso aqui, mas fica a memória das pessoas que passaram aqui, que fizeram isso, e a honra delas terem trabalhado nesse local, e nós vamos prestigiar e elogiar essas pessoas que estiveram aqui em condições às vezes não ideais, mas que fizeram alguma coisa por aqui. Perfeito. Fábio, tem um detalhe interessante, que nós estamos numa área aqui também que é uma trilha, né? E diga-se de passagem, uma trilha que faz uma ligação, né, lá embaixo, próximo à casa, que passa por todo dentro dessa mata aqui, não é isso? Nós vamos circundando, aqui nós vamos descendo, tem o caminho da água. Nós temos uma produção agrícola do outro lado, né? E nós temos uma roda d'água, e essa roda d'água nós temos um caminho, que é um passeio que nós fazemos aqui ecológico, que passa pela plantação de tangerina, pela plantação de limão, pela plantação de palmito, tá? Depois das nossas bananeiras, são 5.000 bananeiras aqui,
e depois nós subimos por esse caminho e nós descobrimos a trilha da época dos escravos. Então eu fiz degraus, né, preparei degraus para facilitar a vinda e cordas, né, para não ter risco, né, assim, de você passar aí, mais esse corrimão, essas situações que facilitam e dão mais segurança para a pessoa vir aqui. Qualquer idade a pessoa pode vir, não há nenhum problema, nenhum risco maior. Aí chegar aqui e ver esse manancial de água, né, esse lugar lindo, né, e dá para você repousar e sentir a energia do lugar, que é um espetáculo, tá? Nós estamos vendo toda essa área de preservação, com o detalhe aqui desse cuidado, né, todo esse carinho do produtor em não só manter, né, a estrutura, manter a história cultural aqui do Paredão, mas também essa trilha que leva a toda a área de produção do outro lado da propriedade. Então, sustentabilidade o tempo todo aqui na propriedade. Então, como nós estamos explicando, essa descida, tá? Isso aqui é uma chapa galvanizada com uma proteção por cima, né, de uma tinta especial, para não haver erosão em cima. Tá? Okay. E nós temos a manutenção dela mais ou menos de 6 a 8 anos é o que dura. Aí eu faço uma troca de algumas chapas, tá? É necessário, tá? Okay. Na vida mas útil o dela, serviço que nos presta é o que está valendo. Então, como descem desses canos de 100, vocês veem que ele atinge o de 150, tá? Esse cano aqui, ele vai entrar com de 200 aqui, e vai para aquele cano de 300, vocês podem ver que vai descendo com telhadinho, com várias espias, até o biodigestor. Tá? Então, essa drenagem, ela faz por gravidade, eu não preciso forçar. Okay. E, eventualmente, se vier algum tipo de entupimento, eu tenho os pontos de limpeza onde eu posso atuar. Ok? Nós estamos vendo esse detalhe extremamente interessante aqui, né, das propriedades que a expedição teve a oportunidade de visitar até agora. Né? A primeira que nós vimos com esse sistema, nesse formato, com esse sistema invertido, né, aqui com a tubulação, fazendo toda a captação, e indo até o biodigestor para a produção de gás aqui na propriedade. Então, dando sequência, que vocês viram aquela canalização das fezes, né? Nós temos a entrada daquela manilha das fezes com urina e água para dentro do biodigestor. Essa movimentação empurra a massa de baixo para aqui, que vai sair o nosso adubo natural, a pasta, que vai para colecionar ali adiante o nosso tanque, né, nosso tanque de cocô, famoso tanque de cocô, e que é o adubo natural que nós aspiramos e vamos direto lá para a capineira. Então a produção de gás aqui de 8 quilos, tá? Nós temos uma reserva de mais 2 quilos que está em reparo agora, e com isso eu tenho a média de 10 quilos por dia para trabalhar de gás, que equivale praticamente a um bujão de gás. Com um poder calorífico menor, vai equivaler a meio bujão de gás por dia que eu tenho aqui para a produção de alimentos. Mas que hoje é suficiente para a sua utilização. O que eu tenho hoje, sim, mas eu tenho já um espaço reservado para um segundo biodigestor para trabalhar como se fosse um bujão de gás por dia aqui. Então, nós estamos vendo aqui a produção do biogás, como a gente teve a oportunidade de ver há pouco, lá no Capril, toda a captação, que vem aqui por esse cano, que está logo abaixo do telhado, chegando aqui nesse cano que vai para a produção de biogás. Mais uma das atividades de sustentabilidade aqui do sítio Morro das Oliveiras. Então aqui é uma parte da nossa, digamos, trabalho, né, de produção de alimentos. É importante aqui na economia de energia, aqui calor, nossa caldeira, que recebe a água daquela captação de chuva que vocês viram lá atrás, numa caixa imensa que vem do telhado. Então ela tem uma manutenção por si só, né, na região de íons, de questão de íons, tudo isso, ela dura muito mais. E nós mantemos 200 quilos aqui. Então isso é o suficiente para dar o vapor para o laticínio e para a cozinha industrial ao mesmo tempo. Então nós fazemos produção conjugada. Tem um pré-aquecimento solar da água aqui para que nós possamos economizar mais, tá? E a nossa lenha, que vocês puderam ver no açude, que cai o tempo todo e nós usamos aquela lenha, assim, agradecemos a natureza, porque tem tempestade, tem ventania, e nós fazemos esse ciclo da vida, né? É uma utilização natural dessa lenha aqui, né? Quer dizer, aquilo que cai, eventualmente está sendo reservado e guardado. E sobra, e sobra. E a produção, então, de vapor aqui necessária para a produção aqui, tanto do laticínio, quanto lá da cozinha industrial, aqui com a caldeira na propriedade. Fábio, obrigado pela oportunidade. Grande, Luciano. Parabéns pelo trabalho. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia da expedição, e os vídeos completos você assiste no canal do YouTube. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos que são publicados toda segunda, quarta e sexta-feira, para você ver histórias como essa que nós vamos contar pelo Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.